Agora é hora de entrevista importante aqui no Expresso CNN. Ele foi um dos principais articuladores aí da campanha e da vitória de Arthur Lira à presidência da Câmara. A gente conversa agora com o presidente nacional do Progressistas, o senador Ciro Nogueira. Senador, boa noite, bem-vindo ao Expresso. Aqui Mona Lisa Perrone falando com o senhor me ouve bem? Perfeito, é um prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso, senador Claro Caio Junqueira aqui comigo nessa entrevista. Vamos lá, senador, o senhor já disse que Lira no comando da Câmara significa tranquilidade para o presidente Bolsonaro, para o governo, mas tem gente dizendo que essa conta vai sair cara demais para o governo pagar. É intriga da oposição, senador? Acho que com certeza é, porque e nós vamos saber disso em poucos dias. Se foi troca de cargos, se fala que o Centrão vai dominar e vai nomear todos os ministros. Você vai ver o que foi discutido. Acho que o Congresso Nacional teve uma demonstração de maturidade muito grande, votações maciças. Se achava que a eleição ia ser uma eleição apertada na Câmara. Nós tivemos uma votação que o candidato, o vencedor, teve mais do que o dobro de votos do segundo colocado. No Senado Federal, a mesma situação. Eu acho que o Congresso Nacional deu uma demonstração que quer estabilidade para o país, não quer subserviência, estabilidade. Nós queremos ter presidentes da Câmara e do Senado que possam ajudar o país nesse momento de extrema dificuldade, respeitando os poderes, respeitando a independência dos poderes, mas tem que haver um trabalho de sintonia de judiciário, legislativo e executivo para enfrentar esse momento tão difícil do nosso país. Caio? Senador, muitos governistas, considerando essa vitória do Arthur Lira e também a do Rodrigo Pacheco, quase que como uma refundação do governo Bolsonaro, que começa a segunda fase do governo Jair Bolsonaro. Eu queria saber se o senhor concorda e por quê. Eu não digo uma refundação, mas uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade que eu tenho certeza que o presidente, pelas conversas que eu tenho tido com ele está consciente que tem essa oportunidade agora, porque nos últimos tempos nós tivemos o presidente da Câmara, principalmente, com muito conflito com o governo federal e acabava as coisas não acontecendo. Agora não tem mais desculpa. Nós temos que colocar mais rapidamente possível as reformas importantes para o país, a reforma tributária, que eu sou entusiasta da reforma tributária, a reforma administrativa, todas as medidas que possam nos ajudar a contribuir com esse momento que nós estamos vivendo, trazer uma confiança internacional para o nosso país. Eu acho que, eu não encaro com refundação, mas uma grande oportunidade e o presidente está consciente disso. Tá? Nós temos que rapidamente fazer com que o Congresso Nacional analise essas propostas, dê uma resposta quanto a ela para a sociedade, e aí sim, esse governo, que é o governo que nós apoiamos, vai ter um sucesso muito grande. Mas, senador, o senhor falou agora há pouco, até anotei aqui, estabilidade e não subserviência. Mas o presidente já disse que sim, gostaria de influenciar na Câmara. Essa declaração, inclusive, que repercutiu tanto, não orna uma coisa com a outra, né? Olha, o que eu entendo de influir é que as propostas que o governo federal apresente não sejam paralisadas. Nós vamos ter agora um presidente da Câmara que não é porque ele concorde ou não concorde com a matéria que ela deixa de tramitar. É uma obrigação do Legislativo analisar as propostas do Executivo. Isso é a forma que eu entendo que o presidente disse, é isso, de ter o Congresso Nacional como um grande parceiro para que a gente possa aprovar essas medidas, analisar. Não quer dizer que uma proposta que vinha do Executivo tem que ser aprovada, ela pode ser modificada, ela pode ser rejeitada, mas ela pode ser aprimorada. Então, eu espero que isso, que o que o presidente quis dizer foi isso, de ter o Congresso Nacional como um grande parceiro para que a gente possa alavancar o nosso país. Sim, quem mais participa da nossa entrevista, além do Thaís Arbex? Vamos lá, minha querida, a sua pergunta, por favor.
Boa noite, senador. Ontem o deputado Arthur Lira e também o senador Rodrigo Pacheco falaram da agenda de reformas. Uma agenda de reformas que é bastante polêmica. O senhor acredita que a partir de agora, nessa nova gestão do Congresso, há espaço para se aprovar de fato as reformas administrativa e tributária? Eu não tenho dúvida que nós iremos aprovar essas reformas. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Muita gente vê esses partidos de centro, o famoso centrão, agora com superpoderes. Não, eu acho que nós estamos até mais frágeis, porque nós vamos ser cobrados. Eu quero que a população, no futuro, possa ver esse momento de extrema dificuldade que o nosso país, esses partidos de centro, com pessoas que assumiram a sua responsabilidade, aprovaram reformas fundamentais para a nossa recuperação econômica, para que o país possa dar sustentação a essas pessoas que estão precisando e que aprovem essas reformas, eu não tenho dúvida. É lógico que são reformas polêmicas, eu acho que nós temos que ter uma sensibilidade com o momento que o país está vivendo. Não vejo como essa reforma como uma forma das pessoas pagarem menos impostos. Nós não temos essa capacidade hoje, mas pelo menos uma reforma tributária, que o cidadão tenha menos trabalho, seja um sistema tributário que não seja o mais complexo do mundo, que grande parte do que nós arrecadamos, nós gastamos com a máquina arrecadadora, simplificar, acabar aquela situação que o cidadão não consegue pagar os seus impostos sem a ajuda de contadores, sem a ajuda de terceiros. Eu acho que isso aí, se a gente simplificar no primeiro momento, no segundo momento nós vamos sim tratar de cobrar menos impostos, diminuir a nossa carga tributária. Setores que hoje não pagam impostos, como as .coms, têm que contribuir com esse momento do nosso país. Isso é uma discussão que o mundo está vendo, não só no nosso país. E a reforma administrativa ela é fundamental. Nós temos, já existe uma decisão do presidente que isso não vai afetar os atuais servidores, mas nós temos que equiparar o servidor público do servidor da área privada. Isso é uma exigência do nosso país para o futuro. Então, nós temos que fazer essas reformas o mais rapidamente possível. Fernando Molica também participa da entrevista. Vamos lá, Molica. Senador, boa noite. Entre as propostas de emenda à Constituição, a gente tem a PEC emergencial e a PEC do Pacto Federativo, que propõem algumas medidas duras, como, por exemplo, de acordo com o relator, a desvinculação daquelas receitas obrigatórias hoje para educação e saúde. O senhor acha aí que há 1 ano e meio da eleição, deputados e senadores vão dar maioria, essa maioria de 3/5 para aprovar projetos assim tão duros, senador? Eu não tenho dúvida que o Congresso Nacional tem que assumir sua responsabilidade. Nós temos que acabar aquela situação das pessoas saírem defendendo propostas que não têm executividade e que são apenas para agradar a população no primeiro momento, que essa população vai ser prejudicada no segundo momento. Eu tenho certeza que as pessoas que serão eleitas no próximo ano serão as pessoas que assumirem a sua responsabilidade agora de transformar em execução todas essas medidas que serão fundamentais para a recuperação econômica do país. Isso é fundamental. Eu costumo dizer, o presidente Bolsonaro, que vai ser eleito, é o presidente de 2022. E quem elege presidente é a economia, se o país está desenvolvendo, se as pessoas estão sendo empregadas, está gerando emprego e renda no nosso país. Eu acho que isso é fundamental que nós assumamos nesse momento a nossa responsabilidade. Seja aprovando medidas amargas, mas são medidas, às vezes, que são fundamentais para um crescimento econômico a médio e longo prazo. Caio, mais uma pergunta sua. Senador, após essa vitória com folga do Arthur Lira, a gente pode entender que Jair Bolsonaro é centrão e o centrão é Jair Bolsonaro? Eu não chego a dizer isso, mas o presidente Bolsonaro tomou consciência que na história do Brasil foram todas as decisões, todas as modificações legislativas ao longo dos últimos 30 anos foram aprovadas por esses partidos de centro. Desde a Constituinte, são as pessoas desses partidos de centro que assumiram a responsabilidade, conseguiram unificar os extremos, às vezes à esquerda, às vezes à direita, mas eles foram os responsáveis por aprovar as reformas que o país precisa. Então, nós temos hoje, não dá para comparar o governo do presidente Bolsonaro de hoje com o governo de 1 ano atrás, com aquela instabilidade, conflitos entre poderes. Hoje,
hoje nós temos um governo que respeita o judiciário, o legislativo, e nós temos que respeitar as decisões do executivo. Então, eu não vejo que o Bolsonaro é centrão, não. O Bolsonaro é um homem que tem esses partidos de centro como grande parceiro para as transformações do país. Senador, muito obrigada por mais uma vez participar aqui do Expresso CNN. Já fica o convite para uma outra conversa, sem dúvida, até para a gente conferir se esse céu de brigadeiro vai continuar tão azul assim daqui para frente. Obrigada, senador. Boa noite ao senhor. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Obrigada. Caio também. Obrigada, querido.